Fala, minha gente, tudo bem? Vamos falar de Corinthians e Grêmio, novamente um empate, dessa vez sem gols. A bem da verdade, o Corinthians fez um gol no finalzinho e é por isso que eu estou vermelho, de cara inchada, de tanta raiva que eu fiquei do Reinaldo, mas vamos fazer uma análise racional do que foi essa partida, afinal a gente está falando de um jogo muito disputado, ainda mais com o ingrediente que aconteceu semana passada, lances polêmicos, arbitragem, o Corinthians soltando nota agora para a CBF por causa da arbitragem, que dessa vez pelo menos a CBF acertou em colocar um árbitro experiente, semana passada colocaram um iniciante, foi toda a cagada que foi, agora com o Marcelo de Lima Henrique, que acho que é até o mais velho do quadro da CBF, o jogo tenderia a ficar mais controlado, e acho que foi isso que aconteceu, mas novamente, porra, um jogo imensamente nervoso, dois times gigantes, expulsão de um lado, expulsão do outro, e, cara, meu Deus. O Grêmio poderia sim ter vencido o jogo, mas não foi incisivo ao ir pra cima quando teve um jogador a mais por mais ou menos meia hora no segundo tempo. E o Corinthians também chegou muito próximo. Aliás, o Corinthians cresceu de produção quando tinha um jogador a menos, assim como foi no ano passado na Arena, onde acho que foi naquele momento que o Grêmio perdeu um título brasileiro. O Corinthians vinha mal, o Grêmio vinha numa crescente muito grande após aquele hat-trick do Soares contra o Botafogo. O Romero consegue fazer um gol, antes disso teve um jogador do Corinthians expulso, até nem lembro agora de cabeça quem é que foi. Mas o Grêmio não, é um time que não sabe se portar quando tem um jogador a mais. Isso aí é fato. Isso aí aconteceu no passado contra o Corinthians dentro da Arena e esse ano novamente um Grêmio pouco incisivo quando teve um jogador a mais. Um primeiro tempo com chances de ambos os lados, até achei que o Grêmio ofereceu um pouco mais de perigo, embora o Corinthians seja muito perigoso dentro de casa, o apoio da torcida e tal, e tem jogadores também que você pode discutir ou não a qualidade técnica, mas os caras são muito raçudos jogando em casa. Mas o Corinthians tem um cara que é muito diferenciado, que é o Rodrigo Garro, o camisa 10 deles, que dei graças a Deus quando saiu no segundo tempo, mas vamos lá, acho que a principal chance do primeiro tempo foi com o Grêmio, num rebote ali de uma cobrança de falta, onde o Vilha Sante, cara, tudo bem, não é culpa dele, a bola foi muito rápida, não tinha como ele ajeitar o corpo para fazer uma batida que fosse um gol certo. Que defesa também do Gus Souza, mas, cara, era uma chance que não podia perder. O Grêmio construiu ainda algumas outras oportunidades no primeiro tempo, mas um jogo também muito pegado, muito amarrado, de pouca bola rolando e os times parece estar com um certo receio de sair, se respeitando um pouco mais, afinal foi um 2-2 semana passada, quando os times se expuseram mais, dessa vez até pro seu mata-mata, nem o Corinthians querendo se impor muito e nem o Grêmio também querendo sair muito, embora, como eu disse, eu acho que o Grêmio teve uma leve melhora no primeiro tempo em relação ao Corinthians, volta pro intervalo então, e aí a gente chega num lance que claro, mudou a partida. A expulsão do Ranieri, muito bem assinalada pelo VAR nessa oportunidade. Por mais que foi um lance de jogo, não acho que ele tenha ido com aquela maldade toda, mas ele deixou o pé por um tempo que talvez ele não precisava ter colocado a perna daquele jeito, né? Pelo menos ainda depois foi pedir desculpa pro Vila Sante, reconheceu que estava errado e tal, então pelo menos não fez nenhum tipo de chilique contestando a marcação da arbitragem, mas claramente para a expulsão. E o Grêmio então, em vez de ir para cima, como eu pensei, o Renato demorou um pouco a colocar Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, acho que ele quis um pouco mais analisar como é que o time ia se portar com um a mais dentro de campo. Eis que o Grêmio então foi modorrento, foi burocrático. Ele colocou primeiro o Nathan Fernandes e o Gustavo Nunes para tentar fazer alguma coisa, o Gustavo Nunes não fez nada, ainda foi expulso no finalzinho da partida, nem sei se era para expulsão aquilo, mas é que a regra agora manda você não levantar muito o braço, mas a intensidade não foi para expulsão. Mas, cara, uma cagada também, não tinha que ter erguido o braço daquela maneira. E com a bola no pé dele, cara, pouquíssimo produtivo também. O Nathan Fernandes hoje foi mais produtivo que o Gustavo Nunes, embora também não tenha criado nada demais. Sobre pontas ainda, o Soteldo também fez uma partida um pouco mais discreta do que ele vinha fazendo. Acho que o Corinthians se precaveu muito pela assistência que ele fez semana passada na própria Neoquímica Arena, pro gol do Rodrigo ali com 1 minuto de partida. Então era um Corinthians que marcou melhor, que estudou mais o Grêmio, viu como é que o Grêmio joga mais, especialmente com o Vila Sante chegando de trás. Hoje não teve tanto espaço assim, embora o Vila Sante tenha criado uma bela oportunidade pro Arezo, que entrou também no segundo tempo, quando o Grêmio já tinha um jogador a mais. O Arezo teve uma chance que, cara, não poderia perder. Tudo bem que ele tentou chutar de primeira ali dentro da área, não pegou em cheio na bola, chutou muito fraco, mas era um gol que não poderia ter perdido. Eu acho, sim, que um jogador mais experiente, não vou falar nem do Soares, vou falar do Diego Costa, que é o que a gente tem agora, infelizmente está lesionado, ainda não voltou, mas eu acho que, cara, o Diego Costa não perderia aquele gol. Mas o Si não entra no futebol. O Grêmio então ainda construiu algumas oportunidades muito discretas, sem ser muito incisivo. Como eu disse, o Grêmio não aproveitou ter um jogador a mais. O Renato também colocou o Edenilson, que, cara, o Edenilson é extremamente burocrático, sabe? Um jogador que assina papel e toca pro lado, assina papel e toca pro lado. Rigorosamente o que ele fez, tocando de um lado pro outro sem ser muito produtivo, fez absolutamente nada demais do jogo. O Renato então, a partir desse momento, pelo menos desmanchou o esquema com 3 zagueiros, deixou apenas o Gemerson e o Rodrigo ali, o Jeromel teve que sair, já tinha amarelo também, o Jeromel aos poucos, infelizmente, claramente já não tem mais o mesmo vigor físico que tinha pelo menos 2 temporadas atrás,
Mas vamos lá. E o Corinthians então cresceu de produção quando tinha um jogador a menos, apostando muito em contra-ataques com o Giovani de um lado e o Wesley do outro. Eis que chegou então no momento, enfim, nos acréscimos, se encerrando a partida, e a gente tem um chutão do Hugo Souza, um balão literalmente, nem foi um tipo de lançamento, foi literalmente um balão, a bola quica e o Reinaldo, cara, que a gente até elogia em alguns momentos ofensivamente, mas defensivamente o cara é uma tragédia, não tem a mínima condição, cara, defensivamente. Por todo respeito ao Reinaldo, parece super gente boa e tal, mas defensivamente, cara, é uma avenida, qualquer jogador passa por ele, aquele lado de defesa do Grêmio é um problema. Por isso que o Rodrigo Eli cresceu de produção nos últimos jogos, porque tem 3 zagueiros, embora o Rodrigo Eli jogue no lado direito, mas voltando aqui pro lado esquerdo então, o Reinaldo peca muito na marcação, peca demais. E hoje se perdeu no tempo de bola, ali numa cagada, pô, tava longe da área, você deveria ter feito alguma coisa diferente. Se tivesse em cima da área, no Marquezinho ia sair, mas naquele momento ali, pô, perdeu pra corrida então pro Giovani, que acabou fazendo um golaço, encobriu o Marquezinho, e pra nossa sorte então, mais sorte do que juízo, estava impedido, bem anulado, claramente impedido ali uma perna, ali um calcanhar a mais, não é aquele lance de um corpo colado, então não tem o que contestar também, e o Grêmio teve essa sorte imensa de conseguir trazer um 0x0 agora para um jogo que nem vai ser na arena. Embora, claro, o ambiente seja mais favorável ao Grêmio pelo apoio da torcida, o Grêmio vai ser um pouco mais propositivo, mas perdeu uma peça importante para o segundo tempo, que é o Gustavo Nunes. Embora tenha entrado hoje, pô, não fez nada também. Então, enfim, um jogo que a gente passou nervoso em alguns momentos, mas que sai com aquela sensação de que poderia ser pior. Poderia ter sido pior e o Grêmio escapou de ter perdido por 1x0. A partir daquele momento, acho que se encaminhando para o final da partida, então, acho que o Corinthians chegou mais perto de fazer um gol do que o Grêmio. O Corinthians construiu mais oportunidades claras e o Grêmio, como eu disse, pouquíssimo produtivo, mesmo tendo um jogador a mais. Claro que o Corinthians colocou uma retranca na defesa, depois colocou até o Fagner também ali, colocou o Pedro Henrique para ser mais um jogador de escapada pela beirada, mas era um jogo onde o Grêmio deveria ter sido um pouco mais incisivo, e não fez. Não fez por merecer. Então é isso, gente. Um 0x0 acho que condiz com o que foi o jogo, oportunidades de ambos os lados, mas também sem um time ter uma supremacia muito grande a ponto de vencer a partida. Acho que é isso. A volta agora a gente vai ter que aguardar pra ver. Não sei o que projetar. Os dois times acho que vão entrar com muita cautela nesse jogo. Mas é isso. Se gostou do vídeo então, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.